Olha, quando a gente pensa em jiu-jitsu, o que vem logo à cabeça? Técnica, força, né? Mas e se o tatame for, na verdade, um dos melhores lugares para treinar o cérebro de uma criança? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos descobrir juntos como essa arte marcial consegue forjar mentes muito mais disciplinadas, focadas e resilientes. Então fica a pergunta, né? Como é que pode uma arte marcial, algo tão físico, construir uma mente mais focada, mais adaptável? Como é que os movimentos e a disciplina ali do tatame viram, sabe, habilidades para o cérebro que a gente leva para a vida? Para desvendar esse mistério, a gente vai conhecer a metodologia de um especialista que fez exatamente isso. Ele uniu a arte marcial com a pedagogia. E para a gente entender essa conexão a fundo, a gente precisa conhecer a mente por trás dessa abordagem tão inovadora. O nome dele é professor L. de Souza Guimarães Júnior. E atenção, se pronuncia L, tá? Ele é, sem dúvida, um nome que tá, olha, redefinindo o que é o jiu-jitsu para as crianças aqui no Brasil. E essa frase dele, nossa, resume tudo, né? O jiu-jitsu é muito mais do que uma arte marcial. Para as crianças, ele se torna uma poderosa ferramenta de desenvolvimento. Ou seja, para o professor Eli, o tatame não é um ringue, de jeito nenhum. É quase um laboratório. A luta em si não é o objetivo final, sabe? Ela é a ferramenta para se chegar em algo muito, mas muito maior. O desenvolvimento completo da criança. E aqui está o pulo do gato da abordagem dele. Presta atenção, ele não é só um mestre de jiu-jitsu. Ele é também professor de pedagogia e licenciado em educação física. É essa mistura, essa combinação única que faz toda a diferença. É o que transforma cada aula numa experiência que é, ao mesmo tempo, segura, divertida e, o mais importante, super educativa para a criançada. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Como é que essa união de conhecimentos aparece no dia a dia do treino? Bom, a metodologia do professor Eli foca em desenvolver uma coisa que a ciência chama de funções executivas. Pensa assim, elas são tipo o presidente ou o CEO do nosso cérebro, sabe? Aquele que comanda tudo, que gerencia a empresa inteira. Traduzindo para um português bem claro, são aquelas habilidades que a gente usa para planejar o dia, para manter o foco numa tarefa, para lembrar de uma lista de compras ou para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Elas são absolutamente essenciais. Não só na escola, mas em tudo na vida de verdade. Vamos para o primeiro pilar que o jiu-jitsu ajuda a construir, o controle inibitório. O que é isso? É basicamente a habilidade de pensar antes de agir, de controlar aquele impulso, sabe? De respirar fundo. É literalmente a base de toda a disciplina. E olha só que interessante como isso se transfere do tatame para a vida. No tatame, a criança aprende a esperar a sua vez para praticar um movimento. Na vida, isso vira paciência para levantar a mão na sala de aula em vez de gritar. No treino, ela respeita as regras. Em casa, aprende a seguir as instruções dos pais e professores. É a prova de que o que se aprende no tatame, de jeito nenhum, fica só no tatame. Agora vamos para o segundo pilar, a memória de trabalho. Sabe a memória RAM do computador ou do celular? Aquela que deixa vários aplicativos abertos ao mesmo tempo? A memória de trabalho é exatamente isso, só que no nosso cérebro. É ela que segura as informações que a gente precisa usar agora para resolver um problema. Pensa comigo, no jiu-jitsu, a criança tem que fazer o quê? Memorizar uma sequência de movimentos e aplicar essa sequência enquanto um colega está ali resistindo, se mexendo. É um exercício mental super intenso. E é isso que fortalece a mesmíssima memória de trabalho que ela vai usar para seguir os passos de um dever de casa ou para organizar as ideias antes de apresentar um trabalho na escola. E, finalmente, chegamos no terceiro e último pilar, a flexibilidade cognitiva. Isso aqui é quase um superpoder da mente. É a habilidade de mudar de estratégia no meio do caminho, de pensar fora da caixa, sabe? De achar uma nova solução quando o plano A não deu certo. É a pura essência da criatividade e da resiliência. A analogia perfeita para o jiu-jitsu é xadrez humano em alta velocidade. É exatamente isso. A cada segundo, a criança precisa criar e recriar estratégias. O colega defendeu de um jeito, ela tem que na hora achar outro caminho. É instantâneo. E esse treino constante de tomar decisões sob pressão prepara o cérebro para ser muito mais criativo e resiliente para encarar qualquer desafio da vida. Então agora fica bem claro, né? Juntando tudo, esses três pilares, autocontrole, memória e adaptabilidade, não servem só para a luta, de forma alguma. Eles simplesmente transbordam do tatame. Eles se tornam a base, o alicerce para o sucesso na escola, nas amizades e no futuro. O caminho para o crescimento, então, fica super claro, quase como uma receita. Passo 1. A prática consistente de jiu-jitsu, mas claro, guiada por uma pedagogia que entende a criança, como a do professor L.
Passo 2. Isso fortalece aquelas funções executivas que a gente viu. E o resultado final? O passo 3. Uma criança mais equilibrada, mais confiante e, com certeza, muito mais preparada para os desafios do mundo. Resumindo a ópera, o jiu-jitsu, quando ensinado desse jeito, como uma ferramenta pedagógica, se torna uma ferramenta de desenvolvimento holístico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele cuida do todo. Ele fortalece o corpo? Claro, mas também regula as emoções, afia a mente e constrói um caráter forte, com base na disciplina e na autoconfiança. E essa ideia, para mim, é talvez a mais poderosa de todas. O tatame deixa de ser só um lugar de treino físico, para se transformar num verdadeiro laboratório para a mente. Um lugar seguro, onde a criança pode errar sem medo, onde ela aprende com os desafios, adapta as suas estratégias e, no fim das contas, cresce. Não só como atleta, mas como ser humano. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? E se a chave para uma mente realmente resiliente e focada não estiver só nos livros ou nas telas? E se ela pudesse ser encontrada justamente nessa união inteligente entre corpo, mente e movimento intencional? Fica aí a pergunta para a gente pensar sobre como estamos de verdade educando as nossas crianças.